quanto a, assim, a internet, você acha que ela disseminou o uso de alguns estrangeirismos, assim, por exemplo, o uso de inglês muito mais? Você percebe isso no seu dia a dia? Assim? Não, eu acho que sim. Tem dois jeitos a gente encarar isso. Primeiro, assim, usar o uso, por exemplo, do inglês ou línguas estrangeiras na sua totalidade. Por serem dominantes. Assim, por serem dominantes, você tem uma facilidade muito grande de se colocar em contato com pessoas do planeta inteiro e você, eventualmente, se você souber, você se comunicar então nas línguas que são faladas por essas pessoas, esses agentes e tudo. Então, um é o uso de línguas estrangeiras, que eu acho maravilhoso, até porque incentiva um monte de gente a estudar língua estrangeira. Eu acho que essa é uma das coisas muito legais de globalização, né? Quanto à incorporação de termos, eu acho que a internet e os meios eletrônicos eles vieram contribuir, talvez sim, talvez eles... Duas coisas. Exista uma troca maior. Eu falei duas, talvez sejam mais de duas, mas enfim, agora estou pensando assim, talvez. Uma troca maior entre grupos diferentes, ou se quiser chamar de tribos. Né? Então, hoje, por exemplo, eu posso pegar um estrangeirismo porque eu começo a me interessar por alguma razão por psicologia e eu começo na internet, eu tenho tudo à minha disposição, um monte de textos de psicologia, seja em português, em espanhol, em inglês e tudo mais, e aí você começa a usar selfie, por exemplo, entendeu? Não teria acesso, talvez não. Talvez não tivesse um acesso tão fácil, tão imediato na minha casa, né? Acontece na medicina, porque eu acho que eu estou com uma dor aqui, eu vou lá e faço a pesquisa e começo a ver que é hipo, não sei o que, hiper, não sei o que lá, e eu posso começar a usar um vocabulário, por exemplo, acho que é muito verdade isso com o jargão, ou mesmo com aquilo que você estava falando das tribos, né? Então tem mais, né? Eu posso pegar e acessar um blog de um adolescente de 13 anos, né? E de repente eu começo a ter contato com uma linguagem que eu, que não tenho filho de 13 anos, eu não teria. Então, acho que tem essa questão. A outra questão é que uma vez que uma gíria, né, ou um termo estrangeiro começa a ser usado por um certo grupo, eu acho que a difusão disso com os meios eletrônicos também é muito maior. Porque estou lá na minha casa e, entendeu? Então um termo, por exemplo, tá bom, vamos pegar o famoso deletar. Né? Ok, então deletar. Deletar começou a ser usado como um jargão, né, de gente que era micreiro, né, que curtia micro, começou lá. Ok, isso aí começa a circular, né, em volume tão grande, né, e para todas as direções que a internet aponta, que você bota em circulação muito rapidamente, né, em níveis planetários, digamos assim, ou no nível, né, de um país, termos que talvez, né, numa história anterior da língua, demorassem muito mais tempo para se difundir.